Oba, canal Dicionário Filosofia. Vamos estudar um pouco a moral? Então, o que é moral? A moral é o conjunto de todas as regras estabelecidas pelo sujeito em função de sua ideologia. E o que é ideologia? A ideologia é o conjunto de todos os ideais do sujeito. Vamos ver como isto funciona. Nesta ilustração, temos lá acima um X, representando a ideologia deste sujeito. E no caminho entre o sujeito e a sua ideologia está a moral. Como é que isto se consolida? Da seguinte maneira: se eu tenho onde quero chegar, necessariamente terei uma estrada que me leva até este lugar. Como se faz essa estrada? Essa estrada se faz com um conjunto de regras que podem me levar à realização dos meus ideais. Essa estrada não existiria se não houvesse a ideologia. É só porque existe um ideal que acaba existindo uma estrada que me leve até esses ideais. Ou seja, a moral depende da ideologia. Sem ideologia não existe moral. Como diria o meu grande amigo Sêneca, para um barco à deriva, qualquer vento serve. Afinal, a moral é uma criação coletiva ou individual? Preparei um roteiro para o nosso estudo e aqui no número 4 temos: a moral coletiva deu origem à moral individual. Isso quer dizer que a moral é uma criação coletiva. E isto é bastante fácil de aceitar porque há centenas de milhares de anos não havia a diversidade genética e cultural que temos agora. Nessa época, as pessoas então eram bastante mais parecidas umas com as outras. Os seus pensamentos eram bem mais próximos, também porque viviam numa mesma região e os seus medos e as suas necessidades eram as mesmas. E porque essa mesma região tinha as mesmas condições climáticas e etc., as respostas a esses medos e necessidades também eram as mesmas e eram passadas aos filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Ou seja, não havia como não ser uma criação coletiva. Eles tinham as mesmas respostas para os mesmos medos e para as mesmas necessidades. Portanto, criavam regras de comportamento para poder atenuar esses medos e poder resolver as suas necessidades. Apesar de ser uma criação coletiva, aqui no número 5, a moral é um bem social ou individual? Esta é menos fácil de responder, mas vou me arriscar. A moral é um bem individual. Não podia ser na época de sua criação, porque não tínhamos ainda individualidade suficiente para tanto. Mas depois de centenas de milhares de anos, com o crescimento da diversidade genética e cultural, hoje podemos, cada um de nós, estabelecer suas próprias regras em direção aos seus próprios objetivos, em direção à sua própria ideologia. Cada qual hoje pode ser capaz de estabelecer um sentido para a sua vida e, necessariamente por conta de sua própria história, esse sentido é diferente do sentido da vida de outras pessoas. E justamente se a ideologia é diferente, a moral também o é. Se eu vou para outro lugar, a minha estrada também é outra. Então, por conta da diversidade genética e cultural, hoje temos individualidade suficiente para que a moral seja um bem individual. Agora observe comigo o número 6 do nosso roteiro. A proclamação das liberdades individuais na configuração da contracultura, em meados do século XX, permitiu o advento de uma moral subjetiva. A liberdade individual significa a liberdade de ter sua própria moral. A contracultura é um movimento cultural que aconteceu em todo o Ocidente
a partir de 1950, mais ou menos. Você já ouviu falar de pessoas como James Brown e Elvis Presley? Eles trouxeram um novo colorido, um novo movimento, uma nova música, um novo rebolado. Ah, esses caras que inventaram a contracultura? Não! Já havia uma ansiedade muito grande de toda uma geração. Eles viviam em sociedades muito opressoras, controladoras. A moral burguesa era bastante rigorosa e limitada. Essas pessoas um dia se revoltariam, e não tardou que um dia o rapaz se olhasse no espelho e dissesse: cadê eu? Esse que eu estou vendo é meu pai, esse corte de cabelo, essa roupa, esse tom de voz. E a garotinha também se olhou no espelho e perguntou: cadê eu? Esse corte de cabelo é da minha mãe, essa roupa também. Essa religião também é da minha mãe, não é minha. Ela quer ser mãe e esposa, eu quero outras coisas. Onde estou? Cadê eu? É claro que então aconteceu uma revolta bastante grande. E esses jovens passaram a fazer o contrário do que os pais faziam. Eles foram contra a cultura burguesa. Está aí o nome, contra a cultura. Se os pais cortavam o cabelo baixinho, eles passaram a ter cabelos grandes. Se os pais tomavam banho todos os dias, eu não vou tomar banho todos os dias. Se os pais trabalham, eu não vou trabalhar. Se os pais ouvem uma música bastante calma, eu não quero música calma, eu quero música no último. E assim por diante. Apareceram por isso os hippies, defendendo ideias muito ousadas, tipo sexo, drogas e rock and roll. Faça amor, não faça guerra. Paz e amor era uma ideia contra a guerra do Vietnã. E esses jovens então se impuseram em busca de novas ideologias e, consequentemente, de uma moral menos repressora, de uma moral que fosse mais própria e mais adequada à sua própria ideologia. As gerações posteriores, os filhos dos hippies, os netos e os bisnetos, criaram, mantiveram e fortaleceram outros valores, porque uma das funções, ou talvez a principal função da moral, é criar, manter e fortalecer valores. Porque o que é mais importante para mim? O que é que tem mais valor para mim? Aquilo que me aproxima do meu ideal. Se eu quero X e isso me leva ao encontro de X, isso para mim é importante. É claro, então, que quando você impõe uma moral, você está impondo valores. E quando você modifica uma moral, você está modificando valores. Nós estamos muito bem, então, entendendo que a moral nasceu como uma criação coletiva, mas ela hoje está como uma criação individual, porque evoluímos. Porque hoje nós somos muito mais livres, nós temos muito mais capacidades individuais, e por mais que muitas pessoas ainda adotem uma ideologia e uma moral alheias, e daí? O mais importante é que muitos, aqueles que querem, aqueles que reivindicam, já podem ter o seu próprio rumo, o seu próprio sentido para a sua vida e por isso a sua própria moral. Para não confundirmos moral com ética, eu trouxe aqui um argumento no número 8 do nosso roteiro. As instituições não criam conselhos de moral, criam conselhos de ética, porque a moral é subjetiva e a ética é objetiva, porque a moral é individual e a ética é coletiva, ok? É só um argumento para dizer que ética é uma coisa, moral é outra. E no outro vídeo conversaremos sobre ética especificamente. Valeu? Um grande abraço. Foi muito bom estar aqui com vocês, pensando, estudando e traçando novos rumos também para as nossas vidas maravilhosas. Um abraço bastante forte. Oba!